Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica em ordem cronológica, onde diminuímos a velocidade e aumentamos a profundidade, numa leitura bíblica que dentro do nosso plano está em 2 anos. Então, uma leitura mais sem pressa, né? Onde a gente pode mergulhar aqui na palavra de Deus, desfrutar desse momento com o Senhor e aprender mais sobre Ele e aplicar nas nossas vidas. Então, minha gente, vamos dar sequência aí à nossa leitura do dia. Hoje, o livro de Jó, no capítulo 39 e 40. Nós estamos aí no meio da fala de Deus. Deus fala, Ele rasga o silêncio e Ele fala. Então, nós estamos desde o capítulo anterior, desde o capítulo 38, nessa fala de Deus que vem para estremecer tudo aquilo que eles estavam falando, né? Como nós já falamos ao longo do livro aí, ao longo de todos esses dias, onde estivemos meditando na palavra do Senhor. Então, vamos dar sequência aí, minha gente, à nossa leitura do dia de hoje. Exatamente, vocês viram, gente, né? Onde o quê? Onde a leitura vira encontro com o Criador, né? Com o nosso Criador, onde nós podemos passar tempo com Ele, ter intimidade com o nosso Deus e tomar a palavra dele como verdade absoluta na nossa vida, para que a nossa vida seja transformada. Amém, gente? Então vamos lá, já encaminha aí essa live para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse desfrutar da palavra juntamente, tá bom, gente? Então vamos orar, dar graças a Deus. E já deixa a sua Bíblia aberta aí em Jó, capítulo 39. Ai, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Deus. Por podermos estar aqui, Senhor, e aprender mais do Senhor, Paizinho. Que a tua palavra possa ser uma realidade nas nossas vidas, Senhor. De tal forma, Pai, que nós possamos aplicá-la e desfrutar e encontrar prazer e glorificar ao Senhor em tudo que fizermos, Senhor Deus. Tudo que fizermos seja para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa caminhada. Quebranta, Senhor, o nosso coração, tantas vezes resistente, tantas vezes buscando o seu próprio caminho, buscando as suas próprias respostas, sendo que o Senhor se revela. Dá-nos um coração quebrantado, humilde, contrito, diante de quem o Senhor é, Pai. Diante de quem o Senhor se revela, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa leitura hoje com Jó, capítulo 39. Então, nós estamos aqui no capítulo 39, né? Já, mas preciso falar aqui do capítulo 38 rapidamente, que é onde Deus, ele entra, ele rasga aquele silêncio dele, né? Porque ele não tinha falado ainda, apesar da presença dele se fazer presente em toda a história. É no capítulo 38 que a gente ouve Deus falando, né? Depois de todo o discurso desse outro amigo, Eliú, que aparece aí, como nós vimos, o mais jovem, fizemos a live sobre ele. Então, depois, né, se você não assistiu, assiste a live sobre o Eliú. Então, nós vimos ele e aí, no capítulo 38, a gente vê que o cenário estava preparado para a fala do Senhor. E lá no capítulo 38, só para a gente introduzir esse início da fala de Deus, eu quero ler com vocês no capítulo 38, a partir do verso 1, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meu Deus, olha só, né? Como que Deus aparece. A Bíblia aqui fala que Deus ele aparece de uma forma sobrenatural. Assim como ele aparece para Moisés depois, numa sarça ardente, como nós vemos Deus aparecendo numa brisa suave para o profeta Elias, aqui para Jó, ele aparece
falando com Jó através do quê? De um redemoinho, de uma tempestade, né? No meio de uma tempestade. Então, a gente vê que Deus, ele aparece da forma que ele quer, no momento que ele quer. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. E ele fala assim, eu acho muito interessante o início da fala de Deus, porque diante de tantas perguntas que nós vimos ao longo do livro, né? Perguntas buscando uma resposta para o sofrimento de Jó. Tanto dos amigos deles, quanto dos amigos de Jó, quanto do próprio Jó, eles buscavam o quê? Respostas. Eles buscavam respostas para aquele sofrimento de Jó, para aquele momento que Jó estava passando. Então, o livro todo traz isso, né? O livro até aqui traz muitos questionamentos. E quando a gente vê, finalmente, Deus rasga aquele silêncio e ele fala. E quando ele fala, o que o coração do homem ainda espera? O coração do homem ainda espera respostas. Mas o próprio Deus, ele se revela dizendo o quê? Ei, eu não vim trazer respostas, eu vim trazer mais perguntas. Ai, gente, ele é sensacional. Ele é sensacional. E no capítulo 38, nós vimos todas as perguntas que Deus faz a Jó, né? Quem é que... Você sabe quem é que segura, né? Quem represou o mar, quando vestia as nuvens. E ele começa, dentro de uma literatura poética aqui, Deus começa a revelar sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Se Deus, se Jó tem alguma resposta, se Jó sabe como Deus faz todas essas coisas, né? E claro que diante disso, Jó, quem fica agora sem palavras é o próprio Jó, que silencia diante da grande sabedoria de Deus. E vamos dar sequência então, iniciar a nossa leitura lá no capítulo 39, que diz assim, Deus, ele continua, né? Deus, ele continua, ele diz assim, você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? É interessante, né? Eu estou lendo aqui na versão internacional, nova versão internacional, NVI, tá? Vou ler nessa daqui hoje. E é interessante que no capítulo anterior ele fala sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Agora ele foca aqui nos animais, ele vai falar sobre alguns animais, sobre aquilo que Jó pode ver, sobre os animais em si, né? E também sobre alguns mistérios que acontecem que não estão dentro do entendimento do homem. Então, olha a sacada de Deus, né? Assim, é sensacional. Ele traz, ao invés de resposta, ele traz mais perguntas dizendo, Jó, você sabe? Você está aí querendo entender, né? Você e os seus amigos estão aí querendo entender, mas vocês sabem daquilo que vocês veem? Né? E ele começa dizendo isso. Aí, versículo 2, ele diz assim, acaso você conta os meses até elas darem à luz? Ou seja, Deus está falando inclusive da gestação, né? Da gestação do animal. Ele está falando assim, você sabe? Pois é, você não sabe, mas eu sei. E ele começa a falar sobre tudo aquilo que o homem não consegue encontrar respostas. Não há respostas. Sabe em que época elas têm as suas crias? É como se Deus fizesse uma pergunta e dissesse assim, pois é, eu sei, eu criei, né? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e as suas dores se vão. Seus filhotes crescem no campo e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como a sua morada. Então Deus, ele começa a dizer aqui sobre esses animais indomáveis, vamos dizer assim, que vivem uma vida em liberdade, na liberdade deles, vivendo, né, conforme aquilo que Deus colocou em cada um deles. Pois é, o jumento selvagem, ele vive desse jeito, nessa liberdade, ele vive a vida dele. Você sabe? Você tem alguma ciência sobre isso? Eu lhe dei o deserto como lá. Versículo 7. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro. Vagueiam pelas colinas em busca de pasto.
e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? Em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo como arreio na vala? É Deus fazendo perguntas a Jó. Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão, deixa que a areia os aqueça. Aquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes. Olha isso. Como se não fossem dela. E não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria. Veja, Deus aqui está falando sobre a sabedoria. Ei, Deus não deu sabedoria para o avestruz, né? Nem parcela alguma de bom senso. Para quem? Para o avestruz. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com a sua crina tremulante? É Deus falando de toda a obra da criação. Você faz saltar como gafanhoto, espalhando terror, com o seu orgulhoso resfolegar. Ele escava com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança do seu lado, com a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha, eia. De longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho. Ele está dizendo, ei Jó, é por causa de você. É você quem dá sabedoria a esses animais, a esse voo. É você que orienta o voo da águia, do falcão. É você. É você que constrói o ninho para ele morar. Um penhasco é a sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimentos. De longe os seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue. E onde há mortos, ali ela está. Nós finalizamos esse capítulo 39 quando Deus, ouvindo, os questionamentos de Deus aqui. Ei, Jó, você sabe de alguma dessas situações, sejam visíveis, seja até mesmo da gestação do animal, você sabe contar esses dias? Não, ele não vai saber nada disso. Não, ele não tem controle nenhum sobre a criação. Jó não tem controle nenhum sobre a criação. E aí continua, capítulo 40, gente. E diz assim, disse ainda o Senhor a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Aqui, Deus traz Jó agora ele reposiciona Jó. Ele está dizendo para Jó aquilo que é como se Deus falasse assim, eu ouvi todas as tuas questões, Jó. Eu ouvi tudo que os amigos falaram, tudo que você falou. E Deus diz assim, aquele que contende com o Todo-Poderoso, ou seja, eu sou Todo-Poderoso. Deus, ele é Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. E ele diz assim, poderá repreendê-lo?
Ou seja, você está querendo repreender ou orientar ou dizer a Deus, este Deus que se revela aqui, este Deus, você está querendo dizer como ele deve agir, o que ele deve fazer? Jó. E eu acho maravilhoso porque diante de todos os questionamentos de Jó, Deus, quando aparece, quando ele rasga o silêncio, ele não traz explicações, mas ele traz a revelação de quem ele é. Ele começa a dizer quem ele é. Ele fala sobre ele fala sobre o seu poder, ele não responde, ele não dá explicação, ele não dá nenhuma resposta a Jó pelo sofrimento dele. Ele simplesmente diz a Jó quem ele é. E ele revela a Jó que ele é o Todo-Poderoso e soberano. Então, versículo 3. Quando Deus chama Jó e diz para Jó, Jó, e daí, Jó? Agora responda. Agora fala. Agora fala. Fala perante mim, perante a minha voz. Fala. O que você tem a dizer, Jó? Quais são as suas palavras? Então Jó respondeu ao Senhor. Versículo 3. Versículo 4 do capítulo 40, nós temos a resposta de Jó. Diante disso tudo, Jó se cala em seu questionamento e ele diz assim: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Sabe? Muitas vezes Deus, ele não vai dar respostas. Mesmo diante dos nossos profundos, sinceros e honestos questionamentos. Mesmo pela nossa busca honesta por respostas. Pode ser que Deus não te dê a resposta que você quer. E na história de Jó, nós aprendemos que Deus nos responde não com aquilo que nós estamos buscando, mas Deus responde nos revelando quem Ele é. E isso nos basta. É como se Deus dissesse para Jó, Jó, o que você precisa não é de respostas nem de explicações. Você precisa conhecer quem é Deus, o Todo-Poderoso. E é por isso que Deus, ele fala sobre tudo aquilo que ele criou. Ele se mostra soberano sobre todas as coisas. Ele começa desde o capítulo 38, olha. Desde o capítulo 38, falando de toda a sua criação. Das coisas visíveis, daquelas coisas que o homem não consegue ver, muito menos entender. Pois é, Deus sabe de todas elas. Deus foi aquele que construiu. O mundo, todo o universo, foi criado pelo Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não é um Deus pequeno, Deus é um Deus que nós não podemos dimensionar. Então eu preciso, e o que Deus faz aqui para Jó é justamente ampliar a visão de Jó. Tirar os olhos de Jó do seu sofrimento, do seu umbigo e de busca por respostas numa situação que é um capítulo da sua história. E Deus faz o quê? Ele amplia a visão de Jó. Para quem é Deus. Ele revela aqui quem ele é. Então, diante disso, diante dessa revelação, diante da palavra de Deus, da voz de Deus, Deus fala, e agora, Jó? O que você vai falar? Sabe o que acontece? Diante da revelação de Deus, da palavra de Deus. Ele encontra um coração humilde,
que diz assim: sou indigno. Como posso responder-te agora? Quem se cala é Jó. Jó se cala diante da revelação de quem Deus é. Diante da soberania de Deus, Jó se cala. Ele fala: eu não posso responder. Eu ponho mão sobre a minha boca. Eu não tenho resposta. Eu não tenho nenhuma resposta. Realmente, o homem não tem resposta nenhuma diante da glória e da soberania de Deus. Não tem. E a gente vê que Jó, as perguntas de Deus a Jó, ou seja, a revelação de quem Deus é, reposiciona Jó na posição. Realinha Jó aonde? Em Deus. Onde Jó sai daquele lugar onde ele estava querendo encontrar respostas, ou seja, ele estava querendo o controle da situação, né? Ele estava no lugar de governar, de julgar a situação, os amigos dele também. Deus tira Jó dessa posição e realinha com uma pergunta. Jó vai para a posição de que eu sou indigno. Diante de um Deus tão grande, quem eu sou? Diante de um Deus tão grande, quem eu sou? Eu me calo. A voz de Jó se cala diante da voz de Deus. E muitas vezes nós estamos ainda debatendo com o Senhor, mesmo diante da sua palavra revelada. Vejam, Jó não tinha a Bíblia. Não. Ele não conhecia a história de Jó. Ele não sabia o final da história. Nós temos a Bíblia toda. Nós temos a revelação completa de Deus. Deus não precisa vir num redemoinho. Ele não precisa vir numa tempestade. Ele não precisa vir numa brisa. Ele não precisa. Porque a sua palavra já está revelada para nós aqui. Diante dessa palavra, eu olho para mim. E eu me considero indigna diante de um Deus que é digno, que criou todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele criou tudo de forma ordenada, intencional e soberana. Lembra que nós falamos sobre isso? Então Deus, Ele realinha Jó. Deus, Ele reposiciona Jó. Jó, diante da revelação de quem Deus é, ele enxerga Deus como Deus é, com um coração humilde. E com um coração humilde ele é atraído para essa presença de Deus, onde ele olha para si e ele fala: eu sou indigno. É como o fariseu e o publicano. Um batia no peito e dizia todas as suas façanhas. Eu jejuo, eu faço isso, eu ajudo aos pobres, eu subo o monte. Eu faço vigília, eu faço jejum. O outro batia no peito e dizia: pobre pecador eu sou. Quem somos nós? Somos aqueles que nos gabamos de todas as nossas façanhas? As nossas façanhas diante de quem Deus é nos leva à posição de quê? Quem eu sou diante de um Deus tão grande? Quem eu sou para querer dizer a esse Deus o que Ele deve fazer na minha vida? Que prepotência é essa? Que arrogância é essa? De dizer para Deus: Deus, eu determino que isso vai acontecer. Eu não aceito isso. Sabe, nós precisamos aprender a tapar a nossa boca. A tapar a nossa boca diante de um Deus que se revela de forma majestosa. A deixar a nossa prepotência, a destronar o nosso coração e colocar aquele que é digno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque quem está no trono do nosso coração muitas vezes somos nós.
Somos nós que queremos controlar, coordenar e ainda dizer para Deus o que Ele deve fazer. Aí no versículo 6 diz assim, ó: depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se, como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vocês lembram? Aqui Deus revela quem Ele é e revela que Ele ouve todas as nossas palavras e que as nossas palavras não são vãs. Eles estavam questionando, inclusive, a justiça de Deus, né? Eles estavam questionando a justiça de Deus. Será que Deus está sendo justo? Porque eles diziam, se Jó está dizendo que ele é justo, há algum injusto nesse jogo aí. Se não é Jó, será que é Deus? Você vai pôr em dúvida a minha justiça, diz Deus. Vai condenar-me para justificar-se? Vocês vejam, porque só há um justo absoluto. É Deus. Se há injustiça, não é por Ele, é por nós. Porque Ele é justo em tudo, em absolutamente tudo que Ele é e que Ele faz. Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele. Meu Deus, gente do céu. Olha o que Deus está falando para Jó. Ô Jó, quer dizer que você vai pôr em dúvida a minha justiça? Me diga uma coisa, a sua voz pode trovejar como a voz de Deus? Adorne-se então de esplendor e glória. Ele chama Jó para o impossível. Ei Jó, então quero ver você cheio de glória, cheio de majestade. Olha o que ele diz. Seu braço é como o de Deus, a sua voz pode trovejar. Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Vamos, Jó? Vamos. Vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo o orgulhoso e lance-o por terra. Ele está dizendo, se você é tão justo, se você é tão certo, se você sabe de todas as coisas, então faça isso. Olhe para todo o orgulhoso e lance-o por terra, porque se você é justo, você pode fazer isso. Olhe para todo o orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Vamos. Já que vocês vinham falando sobre os ímpios, né? Enterre-os todos juntos no pó, encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Meu Deus do céu. O próprio Deus dizendo, vamos, Jó, faça isso. Porque você fazendo isso, aí eu vou admitir que realmente você pode se salvar. Vocês lembram? Por isso que é maravilhoso a gente, dentro dessa leitura sequencial. É muito importante a gente ter uma leitura sequencial, onde a gente tem uma sequência. Então, nós falamos sobre, lá, quando eu estava falando sobre, eu creio, Caim e Abel, falei sobre o nascimento, né? Toda criança nasce clamando, eu preciso de um Salvador. Ninguém pode se salvar. Nós necessitamos de um Salvador. E a nossa luta e o nosso desafio nessa terra é viver essa terra. É viver nessa terra aqui. Não tentando nos salvar, mas reconhecendo ao Salvador. Então, ele está dizendo, vamos, você pode fazer isso? É claro que ele não pode. É claro que ele não pode. Deus está levando Jó a responder ao seu próprio questionamento diante da sua sabedoria limitada. E aí Deus começa e diz assim, ó, veja o Bemote, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos? Que poder nos músculos do seu ventre? A sua cauda balança como cedro. Os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus.
No entanto, seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas, contra a sua boca ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Esse texto começa dizendo, essa parte do texto, do versículo 15, né? Ele começa falando sobre um animal chamado behemote. Esse aqui, provavelmente, né, não há certo que animal é esse, mas era um animal muito forte. Ele é considerado um hipopótamo, né? Muitos estudiosos dizem que ele provavelmente era um hipopótamo e pela sua força. E ele está falando aqui, é como se Deus falasse, você conhece, você consegue, ou seja, o animal que aos olhos dos homens, naquela época, dentro daquele contexto, era um animal completamente indomável, cheio de força, cheio de poder, né? Onde ninguém se atrevia a chegar perto. Então, Deus está dizendo que, inclusive, Deus o criou. Que Deus foi, é aquele que o alimenta, é aquele que, olha lá, que dá, que alimenta, que leva ou esconde a sombra, que faz esse animal descansar. Então é Deus trazendo a consciência de Jó o quê? Toda a força, todo o poder que ele pode ver, que Jó pode ver, mas Jó não compreende. Jó não compreende. E quando eu vejo isso, e no capítulo 41, ele vai falar sobre outro animal, Leviatã, que nós vamos ver no dia de amanhã. Mas quando ele fala sobre isso, ele está falando, você está vendo? Esse animal que você não é capaz, você olha e você não sabe de onde pode ter surgido um animal tão grande, tão forte, como ele pode ser alimentado, como ele pode sobreviver nesse mundo. Pois é, eu o criei. E mesmo nessa força, nesse poder de algo que você não tem controle, que você não consegue, eu o criei. Eu sou soberano. Deus é aquele que é soberano sobre toda a história. Ele é aquele que escreveu toda a história. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o início, ele é o fim. Sabe, isso é Deus nos levando para Ele mesmo, nos atraindo para quem Ele é. Ele está falando que Ele governa tudo. Ele está falando que Ele sabe de todas as coisas, aquilo que vemos e aquilo que não vemos, nem imaginamos. Por quê? Porque a sabedoria de Deus transcende o nosso entendimento. Não há possibilidade de nós compreendermos o agir de Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Não há maneira de nós entendermos o agir de Deus. Então, descanse. O que Ele nos convida? Ei, confie nesse Deus. Ele, Deus, aqui não traz respostas nem explicações para Jó, mas Ele traz uma autorrevelação de quem Ele é. Ele diz quem Ele é. Ele fala sobre uma parte daquilo que Ele criou e sobre o seu governo. E diante dessa revelação, Ele convida Jó a quê? A descansar e confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, a gente vê que talvez a gente esteja passando por um momento na nossa história, um capítulo, como eu falei aqui já em outras lives, e talvez esse capítulo que a gente está vivendo não é um capítulo muito bom e muito agradável. Talvez é um capítulo que a gente está vivendo de dor, de sofrimento, de lágrimas, de falta de compreensão, de falta de entendimento, talvez injustiça. Talvez injustiça. E você está sofrendo naquilo. E você quer respostas.
Você fala, Deus, mas por quê? Por que comigo, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Quando que isso vai acabar? A história de Jó nos mostra que pode ser que Deus não te dê a resposta que você está buscando. Mas o que Ele tem a te dizer, isso te basta. Sabe o que? É saber quem Ele é. É saber que Ele governa toda a história. Ele não está só soberano sobre esse momento seu, mas como toda a sua vida. Ele é soberano. E o que cabe a mim? É me render a esse Deus. É parar de tentar agir com a força do meu braço e descansar que Ele é soberano. É fazer o que tem que ser feito, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que cruzar os braços e não fazer mais nada, não. Porque nós temos sim um Deus que requer de nós a nossa parte. O que cabe a mim? Essa história de Jó me ensina que quando eu não sei o que fazer, quando eu não tenho respostas, quando eu não sei o que será no dia de amanhã, eu preciso conhecer quem Deus é. Eu preciso ouvir a palavra dele, porque aqui é a revelação de quem Deus é. Deus, para Jó, apareceu no redemoinho, apareceu na tempestade. Para Moisés, ele apareceu naquela sarça ardente. Para Elias, naquela brisa suave. Para nós, hoje, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, com o mesmo sobrenatural, ele se revela para nós. A partir da palavra. Sabe o que nos falta? Fé para crer no Deus que é soberano e que nos deixou a sua palavra. Ah, mas é que eu quero ver o céu, a terra tremer, eu quero ver um arco-íris, eu quero ver uma tempestade, eu quero ver um estrondo. Isso só revela uma fé imatura, uma infantilidade espiritual, onde você precisa de sinais para crer. O maior sinal já foi dado, Jesus Cristo, Ele já veio. Você não precisa de nada mais para crer. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque a resposta que Deus dá a Jó diante da sua falta de entendimento é a revelação de quem Ele é. Então, o que eu preciso? Conhecer quem Deus é. Como? Através da palavra. Através de ler a Bíblia de uma forma onde eu vou ler e vou desfrutar de quem Deus é. Eu vou aprender e eu vou experimentar de um Deus que me chama para experimentar do quê? Do descanso nele. Eu vou descansar. Por que eu não estou descansando em Deus? Porque eu não estou indo a Ele. Porque eu fico querendo resolver a minha situação no meu braço forte. Deus pode te dizer algo direto, específico, Ele pode fazer isso. Porque Ele é todo poderoso. Ele pode agir. Mas nem sempre Ele vai falar dessa forma. E está tudo bem. O que eu preciso fazer? Buscar a Deus. É entregar a minha vida a esse Deus maravilhoso. É me render a Ele. É crer que Ele está no controle. Mesmo diante de situações onde eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo na minha vida agora. É por isso que Deus fala de um animal chamado Biemonte. Deus cuida. Aquilo que é mais assustador na época de Jó. Aquilo que era mais assustador. Aquilo que era visto como um monstro nas terras. Aquilo que ninguém podia domar, ninguém podia... Deus está dizendo, eu o criei. Eu o alimento. Eu o faço repousar. Aquilo que talvez para você é algo completamente impossível. Deus está dizendo, eu sou soberano. Eu sou soberano. Então,
Aqui nós temos essa fala de Deus. Essa fala de Deus onde ele não responde Jó, mas ele traz a revelação de quem ele é. E isso nos leva aqui. Adiante da falta de resposta, nós temos um caminho. Qual? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Porque nós não sabemos. Muitas vezes nós não teremos respostas. E dentro disso, eu vou ter uma vida, uma espiritualidade, eu vou viver a minha santidade de forma ativa. É o que nós temos falado, né, desde o início do livro de Jó, que é a propósito de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Eu não posso paralisar a minha vida no capítulo triste da minha história. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Deus, o que o Senhor quer de mim nessa história? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu não tenho resposta para o meu questionamento hoje. Eu não sei o que o Senhor quer. O que o Senhor quer fazer com tudo isso. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é soberano. E Deus, o que o Senhor quer que eu faça neste capítulo da minha história? Aonde, Senhor, eu posso ser bênção, mesmo neste capítulo da minha história? Aonde, Senhor, eu posso ser a sua voz, mesmo neste capítulo da minha história? Aonde eu posso falar? Aonde eu posso, como ele falou no capítulo de ontem, que a voz de Deus é como um relâmpago. A voz de Deus se faz audível. E muitas vezes a voz de Deus vai vir através de um irmão, de uma irmã. A voz de Deus, ela se faz audível através dos seus filhos também. E muitas vezes você está paralisado, deixando de fluir essa voz de Deus através de você. Por quê? Porque você está numa posição de vítima. Você está achando que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Não. Porque isso vai em contra a natureza de quem Deus é. A revelação de Deus diz que Ele não nos abandona. Então, isso é coisa... Eu não vou ficar me debatendo sobre... porque Deus me abandonou. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menina. Ele não me abandonou. Ele está comigo. Ele ouve todas as minhas palavras. E o que Ele quer? Ele está me alinhando a Ele. Ele está trazendo e está elevando os meus olhos para onde? Para Ele. Ele não está me dando respostas nas circunstâncias muitas vezes. Ele está fazendo o que? Ele está elevando os olhos para Ele. Ele está dizendo, filha, eu sou soberano. E tudo que Deus faz, desde a criação, nós vimos isso na live, na primeira live, eu acho. Toda a criação de Deus, tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, não é de forma aleatória, não é. Ele cria tudo de forma ordenada, soberana e intencional. Essa é a forma que Deus faz as coisas. E Ele está dizendo, vai, Jó. Você quer se encher de majestade? Você quer se encher de honra? Então vai. Faça a sua justiça. Quem somos nós para questionarmos a justiça de Deus? A nossa justiça é como trapo de imundície. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 6, a nossa justiça para Deus é trapo de imundície. E sabe o que é um trapo de imundície? O trapo de imundície era o pano que as pessoas usavam naquela época, num período onde as pessoas morriam de lepra. E esse pano, essas faixas, elas eram enfaixadas na pessoa quando estava perdendo a sua pele, perdendo os seus membros, sangue, pus, ossos. Tudo ia caindo na lepra que não tinha cura. Então, essas pessoas com lepra ficavam num leprosário, e dentro desse leprosário as pessoas eram enfaixadas para que os membros não caíssem.
porque eles perdiam sensibilidade. E quando essas faixas eram trocadas, eram retiradas dos leprosos, essa faixa que vinha cheia de pus, cheia de sangue, cheia de pedaços de pele, essa faixa é chamada de trapo de imundície. É a isso que o Senhor compara a nossa justiça terrena, a nossa justiça carnal. Também era esse trapo de imundícia, era usado o pano, o pedaço de pano que as mulheres usavam no seu ciclo menstrual. E quando saía aquele pedaço de pano, quando elas trocavam aquele pedaço de pano, ela chamava trapo de imundícia. Isso é a nossa justiça. Sabe por quê? Porque a gente não conhece toda a história. A gente não tem entendimento, a gente não tem sabedoria para conhecer toda a história. Somente o Todo-Poderoso é que sabe. E Ele olha para nós e fala assim, você quer aqui? Você quer governar tudo isso? Se você nem sabe como é que se alimentam os animais. Ele é o Todo-Poderoso. O que nos falta é fé, o que nos falta é confiar. E junto com essa confiança e com a fé, não é uma vida passiva, mas é uma vida ativa, na santidade ao Senhor. Em dizer para Deus, Deus, onde eu posso te servir? O que eu posso te servir hoje? O que eu posso fazer hoje para glorificar o seu nome? Então, a cereja do bolo de hoje, bote aí a cerejinha do bolo de hoje. A cereja do bolo de hoje, gente, nós vamos ter a nossa próxima live nesse sábado, que vai ser Jó 42. Gente, eu não sei não, viu? Sábado, a live de sábado é a live de arte, né? É a nossa live de arte, é o devocional com arte e o nosso mapa mental. Eu vou fazer, um sábado vai ser mapa mental, um sábado vai ser devocional com arte, tá bom? Eu vou intercalar assim. Este sábado eu vou fazer a leitura, então vai ser a leitura, porque não tem como a gente não ler o capítulo 42 juntos. Tá bom, gente? E aí, durante a semana, nós teremos alguns mapas mentais sobre Jó, né? Sobre a história de Jó. Como eu falei, eu precisava concluir a história para a gente poder fazer os mapas mentais. E o nosso devocional, quem tá com saudade do nosso devocional com arte aí, que a gente não fez mais? Tá bom? Então, a cereja do bolo de hoje, eu quero ir com vocês para Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Vamos lá. Eu vou ler agora na minha Almeida Revista e Atualizada. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Olha aí, ó. Olha lá, tá vendo? Vamos voltar, gente. Já prepara aí as suas aquarelas, quem gosta, porque vamos voltar. E eu tenho novidade no nosso devocional com arte. Eu vou ver se eu faço final de semana uma live com o nosso fazendo uma arte. Uma coisa, o que eu ia dizer, gente? O lettering, né? Que bastante gente está pedindo. Então, no nosso devocional com arte, a gente vai colocar o lettering também. Tá bom, gente? Então, vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 25. E aqui vai ser a nossa cereja do bolo de hoje, tá bom, gente? Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim. Por quê? Porque todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, toda a nossa busca por respostas gera em nós o quê? Ansiedade. Nós não encontramos resposta, mas a busca por aquilo nos gera ansiedade. Por saber quando Deus vai agir, quando Deus vai falar, o que eu tenho que fazer.
Então, vamos lá. E o texto bíblico diz assim, a cereja do bolo de hoje. E a gente vai por alguns versículos, tá? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Veja se essa palavra aqui não é... Deus não está parafraseando aquilo que ele falou para Jó. É o mesmo conteúdo. Quando eu leio esse texto, que é conhecido, mas eu leio dentro do contexto de Jó, gente, é sensacional. Olha isso aqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, veja toda a criação. É como se ele dissesse o que ele disse a Jó: você não tem controle sobre nada disso. E você pode olhar pela sua janela, você vai ver, Deus está. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim, olha isso aqui, olha a soberania de Deus aqui. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. O que ele está dizendo? Que quando nós não confiamos, nós estamos revelando a nossa falta de fé. Homens de pequena fé. Você acha que eu não estou agindo? Mulheres de pequena fé. Você acha que eu não sei? Você acha que você vai me dizer o que devo fazer? Falta-nos fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Veja. O que é isso aqui, gente? Versículo 31. Veja. O que é isso aqui do versículo 31? São perguntas. São perguntas. Olha isso dentro do contexto de Jó. São perguntas. Talvez essas não sejam as suas perguntas, mas são outros questionamentos. Deus está dizendo: ei, que pequena fé é essa, minha filha? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro a Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Quem assina? O Senhor, que é todo soberano. Ele é todo soberano. E Ele nos convida a uma fé ativa. Ele nos convida a descansar nele. A saber que Ele está cuidando de tudo, por mais que a gente não veja, por mais que a gente não tenha respostas. Ele é soberano. Ele controla tudo. Ele está no controle. Mesmo diante da falta de resposta, o Senhor hoje nos convida a descansar nele e a viver uma fé ativa. Que fé ativa é essa? É a fé que diz para Deus: Deus, aonde eu posso te servir? Ai, mas é que está doendo. Aonde eu posso te servir, Senhor? Ai, mas é que eu estou sofrendo. Aonde eu posso te servir, Senhor? Sabe o que isso vai acontecer sabe o que vai acontecer com você? Quando você passa a ter essa fé ativa, mesmo dentro de falta de resposta, Deus vai te esticar, te amadurecer. Sabe? Você não precisa de uma resposta hoje. Você precisa do Senhor. Ele é a resposta. É Deus. Ele é a resposta. Que a gente possa
buscar essa fé ativa no Senhor. Uma fé que serve. Uma fé que abre, que tira os olhos do nosso umbigo e eleva os olhos e abre. Para quê? Para o corpo. Para o corpo de Cristo. Uma vida que serve. Não uma vida focada em si, onde busca o conforto pessoal, um alívio imediato. Isso é imaturidade. Nós estamos em águas profundas. Nós todos estamos em águas profundas. Lembre-se, Deus responde a Jó, não com respostas e explicações. Deus responde a Jó com outra pergunta, com outras perguntas. Deus responde a Jó sobre quem ele é. E isso te basta, Jó. Saber quem Deus é, te basta. Amém, minha gente? Então nos vemos sábado, às 8 horas da manhã. Tá bom, gente? A gente vai ler Jó 42. Amém. Deus abençoe, minha gente. Até sábado.